Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é os tipos de felicidade que trazem a harmonia. Aqui comigo estão a Sá, a Karen e o Rogério. Olá a todos, aqui é a Sayuri, eu sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos os ouvintes, eu sou a Karen, eu também sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos, meu nome é Rogério e eu sou membro da Rap Science desde 2014. É isso aí, obrigado pessoal pela companhia, agradeço aos ouvintes também. E aqueles que puderem compartilhar esse episódio e também darem um like, de maneira que esse vídeo possa chegar ao maior número possível de pessoas. Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de felicidade. Não sei se os ouvintes já estudaram sobre isso, que existem na verdade alguns tipos de felicidade, que tem a felicidade pessoal, a felicidade que envolve as outras pessoas também. E a gente extraiu o tema do livro Mude Sua Vida, Mude o Mundo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai entrar no primeiro tópico, que é a felicidade pessoal e a felicidade coletiva. A felicidade vem de duas formas distintas, pessoal e coletiva. A felicidade pessoal refere-se à satisfação e à paz mental de um indivíduo, enquanto a coletiva se aplica à sociedade como um todo. O que procuramos na Rap Science são as duas formas de felicidade, e ambas constituem a utopia que propomos. Nosso objetivo é criar uma sociedade na qual todos os indivíduos transbordem de realização pessoal, satisfação e alegria, e também um mundo onde este estado mental não fique restrito a alguns, mas possa ser desfrutado absolutamente por todos. A melhor analogia que me ocorre é bastante próxima da sensibilidade dos japoneses. No Japão, as pessoas têm um amor imenso pelas cerejeiras, que toda primavera fazem brotar uma infinidade de flores. Estas flores não aparecem uma por vez, mas todas juntas, criando um espetáculo que alegra os olhos e eleva o espírito. A floração da cerejeira resume a beleza da primavera, mas não é uma única árvore que torna o espetáculo tão esplêndido. É o fato de todas as cerejeiras florescerem ao mesmo tempo, demonstrando a beleza da harmonia. Esse trecho são os dois tipos de felicidade, que é a questão da nossa felicidade pessoal e a coletiva também. É importante que a gente busque ambas as felicidades. Então não tem nada errado em a gente buscar melhorar. A gente está sempre estudando, sempre aprendendo, buscando uma carreira melhor, buscando ser melhor a nível espiritual, a nível religioso, a nível pessoal, profissional. Isso é importante que seja uma busca constante. E conciliar isso com o todo também, conciliar isso com as outras pessoas, que a gente consiga compartilhar os frutos do nosso desenvolvimento com as outras pessoas e que isso não acabe prejudicando ninguém. Às vezes a gente pode achar que inconscientemente a gente pode pensar que é errado ser feliz, ou que como tem muita gente sofrendo no mundo, a gente deveria sofrer também. Eu muitas vezes eu tinha essa tendência, né, de pensar dessa maneira, de por que se era certo ou não buscar ser feliz, se o mundo é cheio de sofrimento. Mas o fato do mundo ser cheio de sofrimento não quer dizer que a gente não pode almejar buscar a felicidade aqui. Mesmo no meio do sofrimento, é importante que a gente busque fazer o nosso melhor, e com isso, com o nosso crescimento, a gente consegue fazer com que o sofrimento das outras pessoas diminua também. E o exemplo que o Mestre Okawa fornece é o das cerejeiras que tem no Japão. Aqui no Brasil tem também, dependendo do local. Acho que é Campos do Jordão que tem cerejeira. E todo mundo gosta das cerejeiras, porque elas são flores bonitas, elas se esforçam para serem bonitas, e o todo é bonito. Então a humanidade é assim também. Se você for olhar a humanidade como um todo, ela é bonita, porque tem muitas pessoas se esforçando, infelizmente tem pessoas sofrendo, mas isso é um processo constante que a humanidade tem passado. E é por isso que
a gente nunca deve parar de buscar melhorar. Assim como uma árvore ela absorve nutriente o tempo todo, a gente tem que sempre buscar também ser melhor. Não é egoísmo você buscar melhorar, ou você investir parte do seu tempo, parte do seu recurso na sua própria felicidade. Na verdade, isso acaba se transformando na felicidade de outras pessoas também ao longo do tempo. É aquele ponto de você precisa estar bem para conseguir ajudar os outros, né? Sim. Se você não está bem, como é que você consegue fazer com que os outros fiquem bem? Então precisa ter esse cuidado também. É aquela frase da Bíblia, né? Que um cego só leva outro cego pro buraco. Primeiro a gente tem que se lapidar, se melhorar, e aí a gente consegue com essa melhoria acabar ajudando outras pessoas. Então existem esses dois tipos de felicidade, mas se a gente for pegar em ordem de prioridade, primeiro você busca se melhorar, se desenvolver, e nesse processo que você vai daí favorecendo o coletivo, favorecendo um todo. Assim como você olha um jardim, tem vários tipos de flores e o todo do jardim faz você ficar alegre, a humanidade é dessa maneira também. Num jardim, não necessariamente uma flor está competindo com a outra no sentido de ser melhor. Todas as flores são bonitas no jardim. Cada uma tem uma própria beleza. Eu não entendo nada de flor, então não dá para eu ficar falando o nome de flor aqui. Qual que eu sei? Tulipa. Qual cerejeira? Rosa. É cerejeira que tá escrito aqui, né? Bom, já tem 3 já é suficiente. Você tem lá... E aí, a cerejeira é diferente da rosa, que é diferente da tulipa, enfim. Só que cada uma delas tem a sua maneira de ser feliz ou de ser bonita, no caso das flores. E a gente também. Cada um tem a sua própria maneira de buscar ser melhor, de buscar ser feliz. E é dessa maneira que a gente contribui com o todo. Por isso que é importante sempre estar buscando ser feliz, ser melhor. Isso não é egoísmo. E contribuir com as outras pessoas através desse crescimento que a gente tem nessa busca pela felicidade. Eu lembrei daquilo que a gente sempre fala, né? Do caderno de exercícios da vida. Então, assim, por mais que o ambiente, por exemplo, esteja numa situação não muito favorável a você, tentar enxergar com uma outra perspectiva, né? Por que será que você está nesse ambiente com esses fatores, né? Será que está no seu plano de vida você passar por todas as situações, né? Para que você aprendesse alguma coisa ou para que adquirisse uma experiência específica, para lá na frente você conseguir, depois que você superar isso, né, você conseguir algo maior, tal, que está relacionado com a sua missão, né? Então, esse senso de você procurar sempre fazer seu melhor, prezar também pela sua felicidade, pela sua paz interior, como ele falou, né, que felicidade individual seria a busca da paz interior. Então, tendo isso em mente, você ir trabalhando isso para que lá na frente você consiga transformar isso numa felicidade coletiva, assim, sabe? Eu entendo bastante dessa forma. Essa questão da paz interior é interessante, né? Porque às vezes a gente pode achar que buscar a paz interior é egoísmo também, né? Só fica rezando, só fica meditando e estudando. Só que se o mundo fosse repleto de pessoas com paz interior, ele ia ser um mundo muito melhor. Então, buscar a sua própria paz interior é um ato de amor pelas pessoas ao nosso redor também. Porque isso vai mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar também. As palavras têm um impacto muito grande na vida das pessoas. E dificilmente uma pessoa que tá em paz com si, dificilmente ela vai dizer algo rude para alguém, ela vai maltratar alguém. Dificilmente, porque ela está em paz já, ela está tranquila. E essa tranquilidade ela tem um aspecto egoísta no começo, porque você está fazendo isso para você próprio. Só que isso vai acabar, é um caminho mais longo de você beneficiar outras pessoas daí. Fora também que você inspira, né? Pensa numa situação em que tem duas pessoas e uma tá querendo brigar,
só que a outra responde de forma serena, forma calma. Isso você acaba inspirando de algum jeito, né? A outra pessoa fala assim, não, pera, a pessoa não tá brigando comigo, deixa eu baixar minha bola aqui, né? Acho que eu posso resolver isso aqui de outro jeito. E aí, numa segunda situação, essa segunda pessoa vai falar com uma terceira, existe a possibilidade dela fazer aquilo diferente, né? Mas porque teve essa inspiração da primeira pessoa. Você acaba inspirando pelo exemplo. É o que São Francisco de Assis dizia: a palavra guia, o exemplo arrasta. Não tem nada como um exemplo de uma pessoa que faz o que fala para você se inspirar e querer ser dessa maneira. É isso aí, a gente... desculpa, Sá, desculpa, não, pode falar. Não, eu só ia falar também que eu acho que isso tem muito que a gente falou também, igual o nome desse livro, né, que fala Mude Sua Vida, Mude o Mundo, porque realmente, se a gente pensa numa felicidade coletiva, a gente pensa, gente, mas o que eu posso fazer, né, pra ajudar o mundo a melhorar, e aí aqui fala muito assim, de começar por você, né, com a sua vida, porque, igual a gente falou, no começo pode parecer que é egoísta, você querer melhorar, a conseguir sua paz interior, mas isso no final, assim, igual o mestre fala aqui mais pra frente nesse capítulo, que essa felicidade individual, pessoal, a ideia dela é que você se desenvolva para contribuir para a felicidade coletiva, né? Então eu acho que tudo faz parte desse todo mesmo. É isso mesmo que eu ia falar. Sim. Igual, por exemplo... Também tá... Desculpa, agora tá pegando aqui, hein? Pode falar, cara. Ladies first. Que tá relacionado também com o título desse episódio, né? Que fala da felicidade que traz harmonia. A harmonia, a harmonia, assim, é sempre a harmonia de você com o outro, de você com o mundo, né? Então, lembrar que essa felicidade, essa paz interior, assim, ela proporciona isso. Essa atmosfera harmoniosa, assim. Que vai acabar... Poético. A cara é uma pessoa independente. Ela fala, ela se elogia. É isso aí, pessoas independentes é assim mesmo. É isso aí. Não, mas porque você... por influência você acaba influenciando. Por influência acaba influenciando. Você acaba influenciando pela própria postura, né? No livro As Leis do Sucesso, o mestre comenta de outra árvore, que é a árvore de pêssego. Que os chineses falam que o pessegueiro ele não fala nada, mas ele influencia as pessoas. Ele traz felicidade para as pessoas. Ele só fica parado lá. Porque ele é belo, né, por ele próprio. E às vezes a gente, sem falar nada, acaba influenciando as pessoas ao redor também. E não é uma ou outra pessoa não, às vezes é uma quantidade imensa de pessoas e a gente nem sabe. A gente está sendo observado, né, a todo tempo. Então, buscar a felicidade individual é o primeiro passo para a felicidade coletiva. Quando não se exagera, que é o que a gente vai ver agora no tópico 2. Fui esperto agora, hein? Peguei o... Eu já tô sendo Já tem o link, né? Hã? Já tem o link. Não, eu joguei. Eu cobrei o lateral e eu me chutei. Você cobra o lateral, você pega. Tinha uma menina que jogava rugby, que era verdade. Ela era tão boa que ela cobrava o lateral, ela pegava a bola e ela fazia o try, filho. Nossa senhora. Caramba. Bom, fugimos do assunto. Vamos lá. A gente vai pro segundo tópico, que é felicidade quieta e felicidade ativa. Em geral, há dois tipos de felicidade. A quieta, que enfatiza a satisfação, e a ativa, que representa o progresso e o desenvolvimento. Com a felicidade quieta, sabemos como ficar satisfeitos, mas a felicidade ativa nos dá a alegria de ver que estamos crescendo e progredindo. A felicidade quieta e a felicidade ativa podem ser comparadas respectivamente ao pedal do freio e ao pedal do acelerador de um carro. Do mesmo modo que o freio e o acelerador afetam um carro, esses dois tipos de felicidade afetam você quando está dirigindo o veículo da vida. E também precisa levar em conta que as condições de trânsito de uma determinada rua mudam com frequência, conforme o horário ou o dia da semana. Em nossa busca da felicidade,
cada um de nós deve procurar a harmonia, abranger os opostos e não se fixar exclusivamente em um dos extremos. Essa analogia do trânsito, ela é bastante interessante, porque ela exemplifica muito bem assim a questão da felicidade ativa e passiva, ou a felicidade quieta, né, e ativa. Porque se você for pensar no trânsito, se tivesse todas as ruas, mas não tivesse nenhum carro, ia ser uma beleza, né? Você podia fazer o que você quisesse, você podia andar 200 por hora, você podia passar no vermelho, não dar seta, podia fazer o que você quisesse, meu, liberdade total. Assim como se o mundo, se a gente vivesse numa ilha, igual o Robinson Crusoe, igual o Náufrago, o filme lá do Wilson, você, na verdade, poderia fazer o que você quisesse, porque você tá sozinho. Só que, como a gente está inserido numa sociedade com outras pessoas e cada um buscando a sua individualidade, o desafio é quando a gente vai pisar no acelerador, quando a gente vai pisar no freio e respeitar as leis de trânsito, que na verdade é você saber a convivência. Eu tive uma experiência quando eu estava na faculdade de morar em república. E quando eu morei em república, eu percebi a diferença entre você gostar de alguém e você conviver. É diferente uma coisa da outra. A convivência e o gostar e não gostar são coisas diferentes. Você pode não gostar de alguém e conviver com essa pessoa. E uma coisa não interfere na outra. As regras de convivência, elas são diferentes da regra de gosto ou não gosto. Elas vão além. E a felicidade coletiva também. Às vezes, bom, ambiente de trabalho é assim. No livro As Leis de Bronze, o mestre Okawa comenta que nem o próprio mestre, quando era jovem, gostava de todo mundo. Tinha pessoas que não batia a maneira de pensar. Mas o desafio é como a gente vai se comportar nesse ambiente. Pode ser, por exemplo, eu também, tem gente que eu não gosto. Mas e aí, o que você vai fazer nessa situação? Será que na hora que o sinal estiver vermelho você vai acelerar? Ou você vai ter bom senso e vai frear? Enfim, acho que esse que é o grande desafio nesse plano terreno aqui que a gente está vivendo agora. É aquele ponto de quando você convive em sociedade, você precisa ter algumas regras para que a gente alcance a harmonia, né? Exato. Porque tem aquele lance assim de, ok, você pode ter a sua liberdade, desde que você não fira a liberdade do outro, né? Então, ter a consciência de que existem os limites, respeitar o limite do outro também. Então, tem todos esses pontos aí que a gente precisa prestar atenção. Pisar no freio, né? É questão de ter bom senso, né? É difícil alcançar o bom senso, mas o bom senso, ele ajuda ao todo, né? A coletividade. Você não precisa necessariamente ser uma pessoa de profundo amor para ter bom senso. Às vezes você só ter um pouco de razão e um pouco de experiência coletiva já vai ajudar a gente a conviver melhor. E você conviver melhor é um ato de amor, no final das contas. Porque gera essa harmonia do todo daí. Interessante que você falou, você comentou do exemplo do trabalho, né? E... Ai, meu Deus, já esqueci do outro. Mas o que eu República? queria... Não. Você falou do trabalho, aí você comentou com... Do Lei de Bronze? Do exemplo do mestre? Não. Então eu não falei outra coisa, então. Falei? Eu vou... Bom, vamos indo que você... Eu vou evoluindo aqui, o assunto pode ser que apareça. Pisa no acelerador que vai. Mas o que eu quero dizer é que, assim, por exemplo, no trabalho, né, você não é obrigado a gostar de todo mundo e tudo mais, mas a gente tem que pensar no objetivo final, né, no Sim. propósito, e pensar que você precisa de todas aquelas pessoas para que o propósito final seja alcançado. Então, lembrei, quando você falou de ter a razão, de buscar essa razão, assim. Então, deixar a emoção de lado nesse momento, assim, por mais que você não goste daquela pessoa, mas ela faz um trabalho excelente e você precisa do complemento, você precisa dela para
para que tal trabalho seja feito, você tem que ter esse jogo de cintura, esse bom senso de convivência e conseguir fazer um bom trabalho, caminhar e chegar no resultado final, sabe? Então, e não necessariamente vocês são os melhores amigos do mundo por causa disso. Não! Né? Falei que eu era! Tô brincando, desculpa, cara. Hipotético. Carente na quarentena, eu vou te falar. O pessoal ficar carente na quarentena. Mesmo sem ser melhor amigo. Quarentena. Não tem nada. Podem parar de fazer viadinho com meu nome. Tá bom? Eu não. Bom, como diz o Roger, bom confinamento a todos. Essa frase é importante, né? Mesmo não sendo melhor amigo, é possível trabalhar junto, né? Se você tiver bom senso. Eu também lembrei de um trecho lá do livro Ame, Nutre e Perdoe, né? Que ele fala assim, de manter a distância adequada. Isso é interessante mesmo. Né? Porque assim, por mais que a pessoa seja sua amiga, não significa assim que você tem que contar tudo pra ela, que ela tem que saber tudo da sua vida e que você tem que deixar, que você tem que ser único aberto. Você tem que assim saber dosar. Isso é extremamente difícil. Provavelmente assim todo mundo aqui já errou na dosagem e aí causa conflito. Sim. E com as pessoas que não gostam, as pessoas que são invasivas, você tem que manter assim, saber manter uma distância, mas sem ofender a pessoa. Isso tem em qualquer lugar, né? Tem aqui na Rap Science, tem no trabalho, mas é difícil assim manter manter uma distância de forma assim a você assim não sentir invadido, mas também não machucar a pessoa, né? Não chega pra lá a pessoa que a pessoa vai ficar ofendida. Sim. Você disse no seminário uma vez, né? Eu lembro na fazenda, no sítio. Na fazenda? Esse seminário eu queria ir, hein? Seminário na fazenda, esse aí. Chácara, né? Velho. Seminário na fazenda, esse eu queria ver. É a fazenda lá do povo. Ei, paulistano, meu mato eu já acho que é fazenda, né? Porque assim, tem pessoas assim que é oi tchau, né? E isso não é ruim. Né? Tem pessoas assim que dentro do convívio, até mesmo dentro da Rap Science, do trabalho, que é oi tchau. E não vai passar disso. Pelo isso bem não é do ruim. todo, né? Tem que ser assim, né? E assim, mas assim, falando é fácil, mas assim, você realmente manter equilíbrio é difícil. E eu percebo assim, como experiência minha, né? Às vezes que eu deixei a pessoa se aproximar, foi às vezes que gerou conflito. Eu me senti invadido, eu tive que, assim, eu perdi a paciência, eu fiquei guardando raiva ou tive que agir de uma forma mais agressiva. Então, para você não criar conflito, né, essa coisa de manter a distância, né, é o que fala no livro, né, do freio do acelerador. Isso, assim, é muito importante. É difícil, não é fácil, você não vai acertar de primeira, mas, assim, se você, assim, persistir, né, e conseguir manter assim uma distância adequada para cada pessoa, né, provavelmente você vai ter assim, vai criar uma harmonia melhor para você mesmo e no ambiente que você atua, né? Seja na Rap Science, seja no trabalho, com os amigos, de qualquer lugar. Também é esse ponto de você partir da polícia assim, que as pessoas são diferentes, né? E cada um tem a sua característica, enfim, que nem as flores, né? Como as flores. Tem a tulipa, cerejeira. Tului é a mistura entre o gato da Sayuri e uma flor, é o Tului. Gente, ele tá me mordendo aqui. Ixi, eu vou ligar pra polícia, hein? Que eu tirei daqui agora. Morde ele! Morde ele, é olho por olho, dente por dente. Eu minha perna. Por isso que eu falo, gente, tem um cachorro, tá vendo? O cachorro não faz isso. Ô, sério, se ele te incomodar muito, né, leva ele pra fazenda. Eu faço um seminário pra ele. Meu Deus. Desculpa, cara. Foi aí, Desculpa, cara. Também pra falar. Sério, fez um desabafo aqui, sendo atacada pelo gato ao vivo.
Ela tava aqui levantando, pegando a cadeira já, coitada. Pegando a cadeira pra ele sentar, né? E gravar. Daqui a pouco ele vai aparecer na câmera aqui, assim. Nossa. E vai dar uma unhada na cara da Sayuri, assim. Você viu? Siloi aí, tá precisando escutar mais, né? O Rapcast. Então, a Karen tava falando do Toloi, né? A mistura entre a Tulipa e o Loi. Não? Ai, meu Deus. Não, o que eu tava querendo dizer Das é que, flores. assim, pegando um gancho do que o Rogério falou, assim, né, é entender que as pessoas são diferentes, elas não vão ser, por exemplo, às vezes você é uma pessoa um pouco mais expansiva, tal, e gosta de ficar perto das outras pessoas, imaginando que elas pensam igual você, assim, e não, né, é entender que as pessoas são diferentes, tal, e cada um tem o seu valor e tá tudo bem, né, não certo, não tem o errado. Cada pessoa tem o seu jeito, tem uma pessoa que é mais introvertida e tem o seu limite e tudo mais. E entender esses pontos, né? Então, Sim. isso também é amor. É uma forma de você se preocupar em conhecer o limite do outro e respeitar isso para você, lá no final, você, de novo, né, trazer a harmonia. Você saber ter esse respeito pelo outro e não chegar num cenário de agressividade e tudo mais. Saber pisar no freio, né? Nessa, que tipo, nesse trecho também tem uma parte que até fala, né, que a verdade está situada entre dois extremos. E eu acho que quando a gente fala em harmonia, tem muito isso desse caminho do meio, desse equilíbrio, né, de entender que nada é, tipo, 880, né, que tem muita coisa nesse meio. Ou então como falar da zona cinza, né, então eu acho que é importante quando fala em harmonia. Levar em consideração essa zona cinza, né? E como a gente estava comentando também de não exigir que as pessoas se comportem de determinada maneira. Isso é contra a harmonia também, né? Então, se uma pessoa é expressiva, ela é alegre, não necessariamente todo mundo tem que ser assim também. Tem pessoa que é mais quieta, tem pessoa que é reservada. E saber compreender isso, entender isso e respeitar isso é a felicidade. É você pisar no freio mesmo, porque você fala, eu sou feliz, eu sou expressivo, você tá pisando no acelerador, né? Se você estivesse sozinho no planeta, ok, você fica só acelerando. Mas você vai chegar uma hora que você vai conhecer alguém que não é assim, ou que não gosta de pessoa assim. E aí, o que você vai fazer? Ou você pisa no freio, ou você passa no vermelho e bate o carro, que é o que o Roger comentou dos conflitos que tem de relacionamento. E aí você colocar o pé no freio, no acelerador, dar seta, parar. Ninguém quer parar no semáforo vermelho, né, meu? Porque você quer seguir, chegar o mais rápido possível. A gente para porque é obrigado. Se não tivesse ninguém, você ia passar, né? Quer dizer, vou falar por mim, não vou falar pra vocês. Se não tivesse, o Detran vai vir aqui, vai multar todo mundo. Aqui como eu moro. Eu respeito. Vamos deixar bem claro que. Não, é só quando eu tô na fazenda que eu passo no vermelho, porque tem pouca gente. E que sua fazenda tem semáforo. É lógico, as vacas tem que saber quando elas andam, quando que elas param. Eu treinei elas, não é qualquer vaca que tem aqui não. As galinhas, Bom, enfim, é isso, ter em mente essa questão do acelerador e do freio também, né? E ficar só freando também não dá, né? Que você não sai do lugar. Tem que acelerar também pra ter esse equilíbrio entre os dois. Acho que essa analogia ela é simplesmente perfeita para entender a harmonia como um todo, né? O trânsito é isso. Infelizmente não tá tão harmônico, mas se não tivesse as leis de trânsito, nem acelerador e freio, ia ser muito pior, né? E se errar também, bater, manda pro mecânico e volta. Vai fazer o quê? Vai parte. Aí você aprende e toma cuidado da próxima vez, né? Bem observado. E não comete o mesmo erro, né? Estamos aqui pra evoluir. Exato. Ia falar alguma coisa, Sá? Não, só ia falar isso também. Esse exemplo é muito legal por causa disso, né? Porque, tipo, mas não fala assim, que o freio é melhor, o acelerador é melhor. Tipo, a gente precisa dos dois, né? E acho que esse equilíbrio entre os dois é importante. Sim. Né? Eu conheço de quando que vai usar cada um também, né? Com qual intensidade, com que frequência, quando. Então,
É muito interessante essa analogia pra levar pra tua vida. Dependendo da situação tem que acelerar mais, né? Dependendo da situação tem que frear. Que nem você tá num bairro residencial. Pode ser que criança saia correndo na rua. Aí você tem que andar bem lento, né? Mas você tá na Bandeirantes, que eu apelidei de Bandelargos, que é a mistura entre a Bandeirantes e a Interlagos. Aí você vai ter que pisar porque o limite de velocidade é maior. Não, mas eu apelidei porque de domingo tem os caras que ficam andando de moto lá, né? E o som deles vai na minha casa daí, aí virou Bandelargos. Não. Mas enfim, eu me divirto fazendo piada sozinho, só pra compartilhar. Independente, você. Viu só? Aqui todo mundo é independente. Conta piada, dá risada, se elogia, isso aqui é uma beleza, meu filho. Se viver sozinho numa ilha, fica vivo. Autoestima. Autoestima. É auto ao quadrado e estima. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a vocês, agradeço aos ouvintes. Muito obrigado e até mais. Muito obrigada, pessoal. Comenta aí embaixo qual são as vezes que você pisou no acelerador e qual foi a vez que você precisou pisar no freio. Boa. Ver, né? Se você passou no vermelho, não conta. Tchau, gente. Obrigada a todos e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.